E aí, estamos aqui ao vivo e eu sei que esse vídeo vai ficar umas 24 horas à disposição, depois vai desaparecer. Então, já vou começar falando enquanto o pessoal está chegando. Então, eu fiz uma pesquisa, perguntei aí nas minhas redes sociais, minha lista VIP do WhatsApp, até por e-mail, minha lista VIP do e-mail, sobre o que vocês querem que eu dê esse webinário. Então, eu dei três temas. E por que esses três temas? Porque mais de 300 pessoas se inscreveram no workshop online gratuito que eu dei, né? Que eu gravei as aulas, as 4 aulas, o Empreenda Seus Talentos na Nova Economia, que, aliás, amanhã, sexta-feira, dia 29, ele à meia-noite sai do ar. E nesse workshop online gratuito, dessas mais de 300 pessoas, umas 120, 140 responderam a pesquisa que eu perguntei, clica aqui para responder teus desafios, para responder teus interesses. E eu fiz uma análise, né, do que as pessoas estão tendo de mais desafio, dessas que responderam, mais de 100 pessoas, qual é o seu real interesse. Claro, saiu ali em primeiro lugar, quero descobrir meu propósito, quero ter clareza do meu propósito, quero ter clareza dos meus dons, dos meus talentos, para que eu sirvo, para que eu sou bem, eu quero ter segurança em que direção seguir, como é que eu me realizo a nível pessoal e profissional, com meus talentos, meu propósito. Mas saiu em segundo lugar essa questão dos medos, das inseguranças que faz que as pessoas não empreendam as suas vidas, o que querem realizar, não ficam procrastinando, ficam, não, deixa chegar a situação perfeita, o momento perfeito, deixa eu ter certeza. Então, muitos sonhos vão sendo procrastinados e fica aquele dia a dia de apagar incêndio, né? E a autoconfiança vai diminuindo cada vez mais. Então, todas essas questões emocionais do medo, da raiva, da tristeza, como lidar com as emoções, isso daí saiu na pesquisa em segundo lugar. Em terceiro lugar, saiu essa questão de prosperidade, de como gerar mais prosperidade, autonomia financeira, né? Tanto a parte de organização e planejamento financeiro, marketing, vendas, enfim, como fazer da sua carreira o seu negócio mais lucrativo e que não fique aí escravo desse trabalho. E logo depois saiu essa coisa quase que no mesmo nível da sobrecarga de atividades, de trabalhos, de 24 horas do dia não são suficientes, né? Então, como é que eu lido, como é que eu gerencio o meu tempo com essa loucura, tantas coisas para fazer? E, e aí, o que mais foi votado, que é o que eu vou falar hoje, é sobre as emoções, a gestão emocional. Mas enquanto eu estava preparando aqui esse webinar, essa live, eu fiquei pensando que é o seguinte, essas três coisas estão muito relacionadas, né? O como a gente lida com as emoções e como a gente lida com o tempo e a prosperidade, o dinheiro, o tempo, o dinheiro, as emoções estão intimamente relacionados, tá? Então, os nossos medos influenciam muito na nossa prosperidade, criando o quê? Escassez. Influenciam muito no nosso tempo, fazendo o quê? Que a gente desperdice o tempo, porque o medo nos mantém no conhecido, na segurança, na zona de conforto, e a gente então não se arrisca, não ousa, não vive, sobrevive. Então tem uma relação aí. E vice-versa, né? Se a gente tem quedas do nosso financeiro, ativa o nosso medo de faltar dinheiro, de faltar o básico, de passar fome, o que seja, né? E se a gente fica sem tempo para as coisas que a gente que se importa, né, para a família, os amigos, para viajar, para fazer um curso, então não tem dinheiro, não tem tempo, ativa aquele medo, ou a raiva, ou a tristeza, né? Tem gente que tem mais facilidade de ter medo, outros de ter raiva e outros de ter tristeza. Todos temos os três, não tem ser humano que não experimente os três. Mas qual que é? Escreve aí no chat, eu quero saber. Qual que é a emoção que mais predomina em você? É o medo, é a raiva ou é a tristeza? Né? Enquanto isso, bom,
Então, ainda que eu escolhi falar sobre o que mais me pediram, que são as emoções, eu vou tocar nesse tema de como isso impacta na relação com o dinheiro, com a prosperidade, quando a gente está com medo, com raiva, com tristeza, como é que impacta em como a gente lida com o tempo, né? E com tantas coisas, por que a gente fica com tantas coisas para fazer e tão estressado, sem tempo? Isso também tem a ver com como a gente lida com as emoções, tá bom? Olha aí, pessoal, medo e tristeza, né? Eu tenho visto que medo é o que mais se repete. E é interessante porque a raiva, ela é uma reação ao medo, sabia? A raiva é uma forma de reagir quando a gente está com medo. E ela pode chegar a camuflar o medo e a gente nem sente que tá com medo, mas tá com uma raiva, né, quer matar alguém ou quer se matar, fica com raiva, mas é uma reação a um medo muito intenso, ok? E a tristeza é uma consequência quando o medo e a raiva não resolvem o que a gente quer, o que a gente precisa. E então aí vem a tristeza, vem o desânimo, vem a depressão, tá? Olha aí, tristeza. Estou perguntando aqui, o que predomina no teu padrão emocional das 3 emoções, medo, raiva e tristeza? É mais medo? Se predomina o medo, então a tendência da pessoa é ser mais tímida, insegura, com baixa autoconfiança, baixa autoestima, mais introvertida, fica na dúvida, precisa pensar muito para tomar uma decisão, fica postergando as coisas, né? Prefere que outros tomem a dianteira, tomem a ação, prefere deixar para depois, prefere garantir o seu, né? Prefere o máximo de controle, controlador e zona de conhecido, da segurança. Se predomina a raiva, então são pessoas mais arriscadas, mais impulsivas, mais ousadas, mas sem pensar muito, sem refletir, vai pensar depois que já fez a cagada. Então, se predomina a raiva, é mais agressivo, né? Então, a nossa sociedade aplaude mais quem é mais agressivo do que quem é mais tímido, introspectivo, né? O agressivo mais extrovertido e que é competitivo e a tendência de quem predomina a raiva é ficar arrogante, assim como a tendência de quem predomina o medo é ficar tímido, ficar inseguro, né? E aí os mais agressivos, arrogantes, dominam os inseguros e os inseguros agradecem que sejam dominados porque aí ficam na sua zona de conforto, né? É um jogo entre eles. E a tristeza vai sendo consequência com o tempo, né? Vou contar uma coisa a vocês que eu acho que eu nunca contei em nenhuma live, nenhuma webinário, tá? Que é a seguinte: quando eu atuava como médico homeopata, muitos de vocês sabem que eu fiz medicina, me formei há 28 anos atrás, aí fiz pós-graduação de homeopatia, depois outra de psicologia junguiana, era professor de homeopatia, só que depois entrei numa tristeza, numa depressão, estava infeliz, não era aquilo, o medo e a raiva não estavam funcionando, e aí depois que eu fiz a transição de carreira como instrutor do Condor Blanco, e depois como empresário, empreendedor e tal, palestrante, instrutor, coach, consultor, mentor, escritor, tudo isso daí. Mas a questão é a seguinte: você sabia que na homeopatia, eu era um homeopata unicista, então eu buscava aquele remédio homeopático que a frequência energética equilibraria toda a energia eletromagnética, o campo eletromagnético da pessoa, de modo a curar todas as doenças, equilibrar a energia vital da pessoa, física e psíquica. E quando eu conseguia fazer isso, parecia um milagre. A pessoa se equilibrava e ficava bem fisicamente, psicologicamente, mas muitas vezes eu não conseguia encontrar esse remédio homeopático que punha toda a pessoa no eixo energético, né? Mas a questão é que existem leis de cura que eu aprendi na homeopatia e que é assim: 90 e tantos por cento das doenças são de origem psicossomática, né? Elas são metáforas, são símbolos, são mensagens do nosso inconsciente
que estão querendo dizer para algo que a gente não está olhando do nosso psique, da nossa mente, né? Ainda hoje uma pessoa me falou: Marcos Suri, tive um AVC. E eu falei: tá, e que lição trouxe esse AVC? Ela não entendeu. Eu falei: que mensagem está te trazendo? O que você não está enxergando em você, que você precisa mudar em você, na tua vida, que por isso veio esse AVC, né? Então, claro que tem fatores da alimentação, do estilo de vida, né, dos agrotóxicos, da poluição, dos fatores agressivos externos. Mas o principal não é isso, o principal é um psicológico abalado, um psicológico que está em conflito interno. E na homeopatia unicista eu aprendi o seguinte, de que existem doenças que vêm por causa da raiva, doenças que vêm por causa da tristeza e doenças que vêm por causa do medo, né? Então, por exemplo, a raiva, quando a gente está com raiva, a gente cresce, né? A gente quer se expandir, quer fazer, quer provar, quer confrontar. Então, são doenças inflamatórias, infecciosas e tumores benignos que crescem, né? Já a tristeza, e que vai até para depressão, pensamentos suicidas ou suicídio, é uma coisa mais de autodestrutiva, né? Uma coisa assim de jogar, como é que fala? Jogar peteca? Jogar, né, no chão, não quero mais saber. As doenças são doenças degenerativas, autoimune que ataca a si mesmo, doenças malignas, né, graves, terminais, porque é uma forma de terminar, é inconsciente, mas é isso, desejo de terminar tudo, entende? E o sistema imunológico obedece, o corpo obedece. E o medo são doenças, como se diz, isquemia, que falta sangue, falta nutrição, são doenças assim, muitas doenças são, sabe o que? Coceira, doenças de pele, eu tô me coçando, porque essa ansiedade, né, que causa o medo, frio, falta energia, é uma coisa assim de medo, de desaparecer, ficar magrinho, né? E enquanto que o da raiva vai hipertrofiando, olha só que interessante. Então tem toda uma psicossomática aí, compartilhando aí com você, mas eu lembro que na homeopatia dizia assim, olha, mesmo as doenças que vêm pela raiva ou pela tristeza, esses movimentos, né, na homeopatia tem uns nomes lá, psicose, sífilis, e que não é a doença, é esse perfil psíquico. A origem é o medo, e a origem de todos os medos é a angústia existencial de não saber quem sou, de estar desconectado do meu propósito original, do porquê eu nasci aqui, do que eu vim fazer aqui, e estar só sobrevivendo. Então, um medo por estar desconectado do todo, não estar iluminado, não estar conectado. Então, esse vazio interno que o ego é um substituto péssimo e tenta substituir e não consegue. Então, vem toda essa insegurança, né? Toda essa insegurança, esse medo. Então, na homeopatia, a lei de cura é, se a gente tem uma doença física ou psíquica que é autodestrutiva, degenerativa, lá das tristezas, da nostalgia, desse aspecto assim de autoconsumo, tem que vir, o caminho de cura é vir para a inflamação, para a infecção, vir para a raiva. Olha só, então a tristeza tem que vir para a raiva, porque ela veio da raiva para a tristeza. Então ela tem que voltar para a raiva, para ter essa energia, e depois voltar para o medo e para a angústia existencial. E aí isso se cura só se a gente então se conecta com quem nós somos e com o nosso propósito. E quem nós somos, a grande ponte para você se conectar com quem você é, são teus dons e teus talentos inatos, naturais. Não estou falando daquilo que você estudou, as habilidades que você foi desenvolvendo na tua vida. Isso são ferramentas, isso não é você, isso é o que você aprendeu a fazer.
Mas quando você descobre teus principais dons e talentos, aquilo não é o que você aprendeu a fazer, é o que a tua natureza é. Tua essência, teu ser espiritual se expressa assim. Por isso que quando a gente usa os nossos talentos, a gente é tão feliz, a gente vibra tanto, a gente se nutre tanto, a gente se sente tão forte, tudo tem sentido, a gente entra no estado de flow, de fluidez, porque os talentos, os dons nos conectam com o nosso ser. Mas tem que ser um processo consciente, senão o ego se apodera desses talentos e vai para a arrogância, eu sou especial, eu sou superior, olha o talento que eu tenho, ou eu tenho esse talento, é suficiente, e aí sabota. O ego pode sabotar tudo isso daqui, mesmo que você sabe quais são teus dons e talentos. Então, você tem que ter essa consciência de que os talentos são a forma de você se conectar a quem você é. Mas ainda não é suficiente para você saber teu propósito. Teu propósito, para você encontrar, você tem que entender o mundo. Você tem que entender qual é a contribuição que você pode dar ao mundo através dos teus talentos, tá? Então é o seguinte, eu vou falar aqui do medo, da raiva, da tristeza e vou dar para cada um como é que você resolve, como é que você lida. Não é que você nunca mais vai sentir medo, raiva ou tristeza. Sempre você vai sentir, porque essas emoções são naturais. Elas têm uma função fisiológica, biológica para existir. Graças ao medo, a humanidade se cuidou, foi cautelosa, preveniu perigos, desviou de perigos, entende? Então o medo vem de um instinto de sobrevivência que a gente tem. Não tem nenhum problema com isso daqui. A raiva nos serviu como humanidade para a gente se defender, para a gente atacar, intimidar, para a gente poder sobreviver também. Defender a nossa prole, nossa tribo, nosso clã. E a tristeza serviu para aprofundar as experiências e a gente poder entender o que não está bem e o que a gente realmente quer, como é que a gente chega nos nossos resultados. O desânimo e a tristeza faz a gente ver a realidade e mudar em cima dela. Então, o que a gente precisa fazer é transformar medo em cautela, raiva em ação produtiva e tristeza em meditação, em reflexão e meditação. Vamos pôr assim, numa reflexão e reconexão com o melhor da vida, né? Então, se a gente faz isso, aí tudo bem. Só que não é suficiente. Não é suficiente canalizar bem o medo como cautela, estado de atenção, que nos leva para a excelência, né? Para a gente fazer bem feito. Se a gente não tem medo ou não liga para o medo, a gente faz de qualquer forma. E aí, bum, né? Quando eu estou com o meu bebezinho aí, com a Yuri nos braços, eu fico ali, né? Ou ele está caminhando, eu fico atento, porque eu tenho medo de que ele se machuque, então estou ali cuidando dele, certo? Isso é legal, a gente cuida para que as coisas fiquem bem. O problema imagina que eu falo assim, não, a Yuri não faz nada, não sai daqui, fica aqui comigo, eu tenho tanto medo que você se machuque, que então não vou te deixar viver, não vou te deixar cair, não vou te deixar experimentar, eu vou te deixar numa bolinha aqui. É que acontece, ele não vive e fica frágil, e aí, você já ouviu falar nisso, né, de uns pais que deixaram os filhos sem sair para o mundo, então quando saíram pegaram uma gripe mortal e morreram, né? Uma coisa assim, o nosso sistema imunológico ele vai amadurecendo em contato com as toxinas, vai aprendendo a se defender, né? E a cada queda a gente vai se fortalecendo, assim que a gente aprendeu a andar, certo? Então a cautela serve, mas o medo que reprime a vida não serve, aí acaba sendo pior, tá? A mesma coisa, raiva. A raiva a gente pode...
eu tô com raiva que eu tô aqui com um problema financeiro, um problema de saúde, um problema de relacionamento, eu tô com um problema no meu negócio, eu tô com um problema na família, eu tô com um problema, o que seja, né? Eu tô com uma raiva porque eu não tô aproveitando minha vida, porque eu não tô realizando meu sonho. Eu queria tanto viajar para aquele lugar e não vou lá para a Montanha do Condor Blanc, que raiva! Então você pega essa raiva e faz um plano de ação e vai para ação e persiste até conseguir. E aí depois, que bom, né? Eu tô com raiva daquela pessoa que me tratou mal e não sei o quê. Então como é que você pega esse cavalo doido da raiva, né? E você controla no sentido de canalizar bem, né? De poder chegar até essa pessoa e falar com todo o centramento. Olha, tal forma que você falou comigo, que você lidou comigo, me deixou chateado, me deixou com raiva, porque eu senti que você não me respeitou, você abusou de mim, etc. Como é que a gente se expressa sem ofender o outro, sem atacar, sem xingar, sem bater, nem fisicamente, nem psicologicamente? Respeitando o outro, porque a gente, para ser respeitado, tem que respeitar, mas expressando e comunicando o que a gente sentiu, o que a gente pensou e o que a gente espera, né? A linha de expectativas. Então, olha só, tudo isso é gestão emocional, é inteligência emocional, tá? E a tristeza, como é que a gente transforma ela numa reflexão profunda? Então, a gente precisa, cada vez que se sente triste, se reconectar ao que nos produz a alegria de viver. Tá? Você tem que saber o que te produz a alegria de viver e o que te suga, vampiriza, zumbifica, para você evitar isso. Você não vai ficar aí, né, reclamando como coitadinho, certo? Então, mas eu quero te dizer o seguinte, você tem que pôr o positivo. O que significa o positivo? Do medo ir para ousadia. E aqui eu te pergunto, o que nos torna ousados? O que nos torna corajosos? Quando a gente sabe muito bem algo que a gente quer, e a gente quer muito, a gente é ousado. A gente vai lá. Mas isso é principalmente, sabe quando? Quando a gente está focado na outra pessoa. A gente ama muito uma pessoa, né? Por exemplo, um tempo atrás minha esposa ficou mal de saúde, teve que ser internada, fazer cirurgia, me deu um medo, né, de perder ela ou ela sofrer, e ali me deu uma coragem, uma ousadia, e eu fui atrás de ajudar a solucionar isso da melhor forma possível, né? Então o que eu quero te dizer é que a ousadia, ela vem do amor, de querer o melhor para o outro. Quando a gente está muito centrado na gente, fica mais o medo que a ousadia, né? A gente pode ser ousado com os nós, ao que eu quero, mas a quantidade de energia que vem quando a gente está pensando no nós, não é se deixar para trás, não é se esquecer de si, porque aí se a gente deixa as nossas necessidades de lado para querer ser bom com os outros, generosos, amorosos, o nosso ego vai sabotar, vai se voltar, ou o nosso corpo, né, não tem suas necessidades atendidas, ou nossa mente não tem suas necessidades atendidas, nosso coração, nosso ego, vai vir, vai sabotar e a gente não vai conseguir ajudar os outros, né? Então a diferença não é se esquecer das suas necessidades, é cuidar das suas necessidades, mas focar-se no que você ama, em quem você ama, encontrar o que você ama, entende? Que pessoas você ama. E eu não estou falando só de um companheiro, uma companheira, um filho, uma filha, né? Quando a Yuri nasceu, meu coração né? Se abriu um montão, o amor que eu sinto por ele, pela minha companheira Enigaro, pelos meus amigos, o Jaikan, por exemplo. O amor que eu sinto é grande, mas o que eu estou falando é também as pessoas do teu dia a dia que você sente amor. Amor significa vontade que o outro seja feliz.
realmente autêntica, você tem um desejo que essa pessoa seja feliz, realizada, próspera. Quem que te desperta esse desejo, né? No teu dia a dia? Inclusive pessoas que você acaba de conhecer, pode ser um cliente, um fornecedor, ou na rua, e de repente você olha e... Só que você tem que sair do automático. Se você tiver zumbificado no automatismo, né? Se você tiver androidificado, então você não vai estar no coração. Essas coisas não vão acontecer, porque você está só pagando contas, lutando para sobreviver. A gente precisa pagar contas, a gente precisa sobreviver, mas a gente pode viver, pode ir além do que isso. Isso que eu aprendi com o meu mentor Surjava Solar, e uau, praticar isso daí, conseguir assimilar, tem sido anos e anos de experiência, e ainda é, né, de cair, se levantar, de aprender o que funciona, o que não funciona. Por isso que eu estou compartilhando aqui com você. Então, por exemplo, quais são os medos principais que as pessoas têm? Um dos medos é morrer, né? Ai, morrer... Não é de morrer, é do sofrimento que isso traga, né? E que sofrimento que vai trazer? Ah, de eu não estar com as pessoas que eu amo, vou me separar delas, ou se elas morrem, eu não vou ter mais convivência com elas, posso sentir dor ao morrer, não quero sentir dor, né? Chegar no momento da morte e sentir uma insignificância do que foi minha vida, não quero isso, então quero chegar no momento da morte e me sentir feliz e realizado com o que eu vivi. Então a gente tem que aprender a lidar bem com isso daqui. É bom esse medo, porque faz a gente... Então peraí, então vou viver intensamente. Então eu vou aproveitar minha família, minha companheira, meu companheiro, meus amigos. Eu não vou deixar que essa sociedade maluca, doentia, fique me fazendo trabalhar e não ter quase momentos, principalmente não só de quantidade, mas de qualidade com as pessoas que eu amo, minha família, meus amigos, e mesmo no trabalho. Fico ali e trabalho e passa o dia. E quanto que eu me aprofundei na relação afetiva com as pessoas que passam dia a dia comigo todos os dias. Então, a gente precisa trazer essa consciência, tá? Para lidar com as emoções, a primeira coisa é trazer consciência para as nossas emoções e compreendê-las, tá? Então, medo de morrer é útil se nos faz a gente então valorizar a nossa vida, valorizar cada instante. Riqueza hoje é sobretudo o tempo, né? Ter tempo. E não é só ter tempo, é o que fazer com esse tempo. Então, a gente ainda luta com essas crenças de que eu tenho que trabalhar o dia inteiro, todos os dias. Aí vem o Timothy Ferriss escreve aquele livro, Trabalhe 4 horas por semana e fique milionário, mostrando que qualquer um pode ficar milionário trabalhando 4 horas por semana, tem que ser super estratégico. Ele ensina as técnicas e uau, várias delas usei, né? E poderia estar trabalhando 4 horas por semana em várias épocas da minha vida, mas eu amo tanto o que eu faço que é um desafio só 4 horas por semana. Mas não pode ser escravo, né? Por isso essa autoconsciência. Opa, peraí, eu estou exagerando aqui. O próprio corpo começa a ficar doente, não é isso? Mas o ideal é a gente, antes que o corpo fique doente, já perceber, opa, estou exagerando aqui, estou desperdiçando minha vida, ou eu estou exagerando no trabalho, não está tendo equilíbrio, ou não estou sendo produtivo em termos de resultados. Então, tô vendo aqui, ai que vocês estão escrevendo, eu já me senti assim integrada com o mundo, assim com as pessoas, com o sentimento de amor depois do seminário de coach. Quando a gente faz seminários, muitas vezes, uau, a gente sente isso, mas como é que a gente traz isso para o dia a dia? Seminário é para treinar, né? É bom a gente ir para cursos, ter mentor, ter coach, mas tudo isso, terapeuta, são treinamentos. O que importa é a gente em cada momento do nosso dia, certo? Então, outro medo que é muito frequente, dizem que é o primeiro de falar em público, de se expor, de muitas pessoas, talvez seja o teu caso, adoraria poder falar bastante em público. Bom, às vezes é o nosso ego que tem uma ferida de falta de reconhecimento, falta de atenção, então a gente fica aí sonhando de ser palestrante, ou de ter muitos seguidores nas redes sociais, um youtuber, ou não sei o quê, e é o nosso ego carente de atenção, carente de reconhecimento, e a gente mesmo não se dá essa atenção, não se dá esse reconhecimento. Então aí
é o motivo equivocado. A gente precisa curar isso daí. Mas muitos querem falar em público para compartilhar experiências de vida, para compartilhar ensinamentos, para compartilhar coisas que ajudarão realmente os outros a serem felizes, prósperos, realizados, conscientes, a gente ter um mundo melhor, mas não fazem, por medo. Se reprimem, o medo. Eu era desse caso, né? Tinha muito pânico de falar em público. Então, uma vez num curso de oratória, um professor falou assim, olha, a melhor forma de você vencer o medo de falar em público é tirar o foco que está em você. Ai, se eu errar, se eu não agradar, o que dirão de mim? Tirar o foco do mimimi, como diria o Surjava, e colocar o foco no outro, em servir o outro, mesmo que eu cometa erros, mesmo que eu não sou perfeito, o foco em dar o meu melhor para o outro. Então, feito melhor que perfeito, né? Como dizem. E sabe de uma coisa? Os palestrantes ou instrutores, ou o que seja, youtubers, os que mais as pessoas gostam, em marketing se ensina isso, o que mais as pessoas gostam são os que mostram que são humanos, que cometem erros, que, né? Quando tudo é muito certinho, a gente já vê, aí é fake, tá querendo esconder alguma coisa, ou truque de marketing para vender alguma coisa, não é autêntico. Porque o autêntico tem o positivo e o negativo, a luz e a sombra, o certo e o errado está em processo de evolução, né? Então, a partir do momento que eu comecei a focar nas pessoas, em beneficiar as pessoas, em amar as pessoas, em trazer o meu melhor para as pessoas, foi se desfazendo, desaparecendo esse medo de falar em público. Só ficou o quê? A cautela. Peraí, eu quero dar o meu melhor. Então fica o estado de atenção, de cuidado para ter excelência no que eu faço. Mas não que me impeça de ir lá e falar, olha, eu praticamente não tive tempo de preparar aqui essa live, sabe por quê? Porque essa semana eu estou lançando meu curso online Talentos e Propósito e estou envolvido aí em atender um monte de gente que está interessada, em apoiar que se inscreva e os que, enfim, tenho equipe, tenho parceiros, mas eu me envolvo bastante nessas coisas todas né? Não vou lá só gravar o vídeo, eu gosto de estar envolvido em tudo. Então, essa semana estava muito envolvido e realmente estava esperando mais votações do tema para falar aqui, que tema que vocês querem, que tema vocês querem, e aí não tive tanto tempo para me preparar para essa live, mas como eu estava tranquilo, porque eu já dei lives sobre a gestão das emoções, já dei cursos sobre imersões sobre inteligência emocional, então quanto mais a gente tem experiência em algo, mais tranquilo também a gente fica. Menos medo a gente tem. Só que essa experiência, imagina, a primeira imersão que eu dei de inteligência emocional não foi muito legal. Mas foi com a experiência que eu fui aperfeiçoando. Então, claro, a gente dá o nosso melhor, mas saber que é com a experiência que vai vir essa segurança, essa autoconfiança. Hoje estou aqui falando com você super tranquilo, né? Mas 20 e tantos anos atrás, quando eu comecei a me expor a público, nossa, tremia e claro, cometia muitos erros, né? Mas tudo bem, isso faz parte. Então, para a gente amar, também tem que se amar. Amar você, não, tá tranquilo cometer erros. Vamos só cometer os menos erros possíveis e aprender o mais rápido possível. Vamos dar o nosso melhor, mas realmente dar o melhor. Não falar verbalmente, vou dar o meu melhor e dar medíocre, né? Tem que ser congruente a coisa. Por isso que é bom, sabe o quê? É bom ter dupla, quarteto, equipe, como diz meu mentor. É bom ter um mentor, um coach, porque estão ali. É bom ter inimigos. Mesmo que você não queira ter inimigos, sempre tem gente que te critica, que vai contra, e é ótimo, porque estão dando feedback. Isso é amor também, tá? Quando é falta de amor, é indiferença, tá? A pessoa que te critica, ela te ama. Porque se ela não te ama, é indiferença. Dizem que a raiva, o ódio, a rejeição, é um medo, é um amor que ficou louco, tá? E a indiferença é um amor que morreu ou se congelou. Então, é aproveitar, né? Uma vez eu estava assistindo um curso com um sufi,
E o cara, nossa, parecia iluminado, uma sumidade, né? E aí ele falou, perguntem para minha esposa se eu sou, que tão iluminado eu sou. Que é quem convive com ele, né? Então, claro, ele tem uma alta evolução e foi maravilhoso o curso que ele deu, mas está em evolução e tem seus erros, né? Então, essa autoaceitação da gente, se a gente é capaz de aceitar nossa luz e nossa sombra com amor incondicional, é que a gente não aprendeu isso. A gente desde criança vê os nossos pais com amor condicional, a eles próprios e a nós. Mas a gente tem que mudar essa sociedade, né? A gente tem que mudar essa geração honrando nossos pais, mas a gente tem que ajudar a nossa linhagem familiar a evoluir, o sistema a evoluir. Então, é esse amor a você mesmo e aos demais que vai dando essa ousadia para poder ir além do medo, para poder realmente viver. Tem vontade de falar em público, vai lá e fala, se prepara e aprende e vai e faz e é experiência. Tem medo de empreender, mas sempre sonhou em empreender. Hoje eu escutava um podcast de um cara que falava assim, fazia a pergunta pro especialista em empreendedorismo. Olha, eu quebrei 3 vezes a empresa e eu quero saber o que eu faço agora. E esse especialista respondeu, um mentor, né? Falou, abra a 4ª empresa, porque você já sabe 3 formas de fazer a coisa que não dá certo, você tem experiência, então tem muito mais chance de que nessa 4ª agora dê certo. Olha só que legal, né? Então, como superar o medo e deixar só essa cautela, essa atenção saudável? Foco no que você ama fazer, foco em usar teus talentos para contribuir com os demais. Se você não tem ideia realmente quais são teus talentos e como é que você usa esses talentos, essas ferramentas, né? Por exemplo, eu tenho talento da criatividade, talento de contar histórias, talento da alegria, talento de organizar e criar métodos. Tenho vários talentos, mas muitos anos eu não sabia como canalizar da melhor forma esses talentos para dar uma contribuição e a quem contribuir. Eu tentava ajudar todo mundo. Aí é que nem aquele escoteiro que queria ajudar a velhinha a atravessar a rua e a velhinha falava, eu não quero atravessar a rua. E ele falava, não, mas eu tenho que fazer uma boa ação, vem aqui, eu vou atravessar você a rua. Aí não dá certo, por isso que aí não vende, né? Então isso daí. Agora, como é que a gente lida com a raiva? Quando tem aquele momento de raiva assim, porque quando sobe a raiva, né? O medo a gente sente aonde? Na barriga. E a raiva também na barriga. Porque está aqui no plexo solar, nos instintos desse cérebro aqui da barriga, que estão as emoções básicas, tá? E assim como o medo nos deixa com o cu na mão, né? Nos deixa aí paralisados e a gente não faz as coisas e se fecha. Nesse momento, o que você tem que fazer? Toma consciência e relaxa. E você diz a você mesmo, tranquilo, eu estou aqui. Tranquilo. Tudo vai... O pior que pode acontecer é morrer. E morrer a gente já vai morrer, então não tem o que se preocupar. Né? Qualquer coisa que aconteça é o mestre, universo, Deus, natureza, vida. Qualquer coisa que aconteça vem para ensinar algo, vem para me dar um espelho, vem para me dar consciência, vem como oportunidade para eu crescer, para eu dar o meu melhor, para sair do meu egoísmo, para enfrentar meus medos e crescer. Então eu confio na vida, né? Fácil falar, não tão fácil fazer. Tem que treinar. Que nem guerreiro, tem que treinar. Esse é o guerreiro de luz, entende? E é mais fácil se você tem quem já enfrentou e venceu muito dos seus medos e tem também, então, um poder pessoal que está junto com você para te transmitir. Vai que você pode, tá? Mas não adianta a pessoa falar vai que você pode e ela é uma cagona. Então aí não adianta, né? Tem que ter esse poder pessoal, tá? Foi assim que eu fiz coisas incríveis na vida, inclusive caminhar sobre brasas, morar em vários países, ir uma vez para São Francisco nos Estados Unidos, me autoproduzir com uma namorada, uma palestra e um curso sem falar inglês, desafios, né? Vários desafios que a gente vai tendo, vai se colocando, ou nossos mentores nos colocam. Agora, com a raiva, quando vem aquele momento, esse não é o melhor momento de tomar decisões, tá?
A mesma coisa do medo. Quando você está muito assim no pânico, o que você precisa fazer? Vai fazer exercício físico, isso ativa você sair do medo. Vai servir outras pessoas para ativar o amor, te sai do medo. Vai conviver com gente que é positiva. Você tem que fazer coisas que te saem daquele medo, vai tomar sol, e aí você toma uma decisão. A mesma coisa a raiva. Nessa hora da raiva, aguenta para não falar, porque você não vai falar merda. Aguenta para não tomar as decisões, para não entrar em ação naquele momento assim de raiva, você respira e relaxa. Respira e relaxa. Fala, um momento, por favor, que eu tô agora com raiva e eu não quero falar, né, tomar decisões ou lidar com essa situação sentindo assim. Já tratamos disso daí. E você vai... O que é uma forma? Tomar um banho gelado ou lavar a cara com água gelada. Aqui água na barriga, tá bom? Vai gastar essa raiva fazendo exercício físico, ou canalizando ela através da arte, através de fazer amor. Você tem que fazer alguma coisa, né? Desde simplesmente sentar e observar a raiva sem fazer nada. Se você só ficar observando a raiva sem fazer nada, mas sem rejeitar, ai, raiva é ruim, eu não quero ter raiva, ai, para essa raiva que passe. Aí você está dando poder a ela, que você está dando atenção. Simplesmente você só observa, tá aí a energia da raiva, e respira, e observa o espaço em que a raiva tá. Essa nuvenzinha, ela vai se dissolvendo. A raiva não dura mais do que uns minutos. E depois... E aí você tem consciência para olhar o que desencadeou essa raiva. Às vezes é questão do nosso ego, né? Nos sentirmos feridos, porque o nosso ego ele quer, é o reizinho, a reizinha, né? A rainhazinha que acha que está sempre certo, tem as verdades. Então aí a nossa evolução, nosso amadurecimento é a gente perceber o seguinte, que a realidade é uma coisa e o que o nosso ego acha sobre a realidade, julga sobre a realidade é outra coisa, né? Então, a realidade é uma, é como é. Mas o nosso ego fica, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso é bom, isso é ruim, isso está certo, isso está errado. E aí, com base nesses julgamentos, rejeita umas coisas, se apega a outras, e aí é o inferno, né? Não sei se você conhece essa historinha de um samurai que chegou pro mestre dele e falou assim, mestre, qual a diferença do céu e do inferno? E o mestre falou, eu não vou te responder, você é um estúpido, não sabe nada. E o samurai começou a ficar com raiva e ele falou, esse é o inferno. E o samurai, ai mestre, que sabedoria, uau, você fez isso para me mostrar qual é o inferno, muito obrigado mestre, você é muito... me desculpe. Ele falou, esse é o céu. Né? Então, quando a gente amplia a nossa visão, o samurai a princípio estava com raiva, por quê? Porque estava julgando o mestre. Quando ele percebeu que a realidade era outra, aí ele aquietou. Então, a nossa essência, ela nos expande a abraçar toda a realidade e a poder aprender, a poder evoluir, ter uma visão cada vez mais superior, mais elevada, mais abrangente, visão sistêmica, visão holística. Nosso ego nos deixa só olhando com os olhos daquela raça, daquela cultura, daquela nacionalidade, daquela classe socioeconômica, daquela classe de educação, entende? Então, a gente tem que sair disso e olhar do ponto de vista de várias raças, de todas as raças, de todas as classes socioeconômicas, de todas as religiões, de todos os... olhar como humanidade, olhar como planeta, inclusive olhar como uma pedra olharia, se fosse uma pedra ou uma árvore, ter a visão mais abrangente possível, aceitando a realidade, né? Uma vez meu mentor estava lá na montanha do Condor Branco, onde eu vou agora em janeiro, vamos lá para a montanha do Condor Branco. E ele estava lá meditando em frente ao rio e se perguntou, né? Como ser feliz? Como ser feliz? Ficou em silêncio, escutando o rio fluindo e veio essa intuição como a resposta do rio falando, ser feliz é saber que a vida é um rio que flui. Então, a gente não quer controlar o rio, né? A gente se deixa fluir com o rio e vai nadando, mas nesse sentido de que a vida está sempre fluindo, sempre fluindo, sempre fluindo, e então quando a gente se resiste ao fluxo da vida, não devia estar acontecendo isso comigo, sofremos.
Ai, não devia ter essa pessoa feito tal coisa. Sofremos, entende? Então a gente não é feliz, porque está sempre sofrendo com base no que o nosso ego acha. Então, o que a gente faz? Quando tem essa raiva, a gente observa. É o nosso ego que está contrariado? Então a gente amplia a nossa visão. E aí o ego fica tranquilinho. E a gente sai daquela raiva, né? E pode olhar como Deus olharia, digamos assim, né? Como um pai e uma mãe amorosa com todos os seres, que quer a felicidade de todos os seres. Uma vez Dalai Lama disse, todos os seres, inclusive os animais, não querem sofrer, querem ser felizes. Então tudo que fazem e fazemos é nesse sentido, mesmo que seja de forma equivocada, mas no fundo é isso que a gente quer. Então, ser feliz para fazer felizes os demais, fazer felizes os demais para ser feliz. É uma coisa que é um rio que flui, tá bom? Então, para você superar a raiva, claro, muitas vezes a raiva não é o ego, mas sim que a gente percebe que pela nossa evolução de consciência a gente não está sabendo lidar com as situações, não está conseguindo liderar a nossa vida de uma forma a gerar prosperidade, evolução, a ser uma luz que brilha no mundo, e aquilo nos dá uma raiva. E essa raiva é boa, é evolutiva, porque vai nos levar a mudar. E às vezes vem choques, né? Um acidente de carro, uma doença, o nosso companheiro, nossa companheira nos abandona, nos trai, etc. Coisas que acontecem que é para nos chocar, nos chacoalhar, porque a gente, pela lei do amor, da consciência, a gente não está evoluindo. A gente está aí, deixa, ninguém está falando nada, ninguém está vendo, vou seguir assim. E aí vem esse choque, entendeu? E aí a gente fica com raiva. Mas a raiva ou a culpa, por que deixei isso acontecer? Tá. Sabe qual é o segredo que eu aprendi? Cada dia, um passinho a mais. Cada dia, um passinho a mais. O que eu posso fazer hoje? Tá, eu tô vendo esse problema. O que eu posso fazer agora? Um pouquinho. Um pouco a cada dia. Não precisa, porque senão a gente é do 8 ao 80 e não faz bem feito, entendeu? Então a gente fica se auto-sabotando dessa forma. Então quando você se sentir com raiva, se acalme. E aí você pega e lida com o teu ego e vê de forma produtiva. Foco na solução. Ok? Então, para isso, você tem que ter teus valores muito bem conectados. Quais são teus valores? Você já escreveu teus valores? Teus princípios? Sem essa coisa aí que todo mundo fala, honestidade, ética, não sei o que, tudo bem. E muitas vezes é blá, 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 porque a gente se mente a si mesmo, mente para os outros, não está sendo porra nenhuma honesto. Aí não adianta, tá? Não, realmente os valores que você se compromete a honrar, a vivenciar esses valores, porque isso te ajuda. Por exemplo, um dos meus valores é não causar sofrimento aos demais. Acabo causando muitas vezes, mas não é a intenção. Então, logo eu vou aprendendo, aqui eu estou causando sofrimento, peraí, redesenho. Porque eu me guio por esse valor de não causar sofrimento nem a mim, nem aos demais. Então é um valor. Só que é um valor negativo, né? Não causar sofrimento. Então tem o valor positivo, que é causar a felicidade. Causar a minha felicidade e causar a felicidade dos outros que me rodeiam. Se me rodeiam é porque tem a ver comigo essas pessoas, né? O nosso mundo são as pessoas que convivem com a gente, as pessoas que a gente encontra no dia a dia, mesmo que seja uma vez só na vida. Essas pessoas, a gente não encontra as bilhões de pessoas do mundo, só um certo número de pessoas. Esse é o nosso mundo, essa é a nossa sociedade. Então, tendo os valores claros, outro valor, consciência, botar consciência, porque eu sei que as cagadas que a gente faz é quando a gente perde a consciência, né? Então, para isso eu tenho post-its, vários post-its e coisas, alarmes, pessoas que me ajudam para ir criando esse condicionamento de consciência, trazer a consciência. No ashram do Gurdjieff, um mestre lá do Oriente, no ashram dele, na escola de discípulos dele na França, que era, me contaram que cada dia tinha um dos discípulos era encarregado de ter um sino, como é que era? Um tambor, eu acho, uma campainha, que cada certo tempo durante o dia, ninguém sabia quando, de repente, inesperadamente, bum, tocava. E nesse momento todo mundo tinha que parar o que estava fazendo. Não importa o que estivesse fazendo, pode estar comendo, pode estar trabalhando, pode estar falando. Escutaram aquele sino
A gente já fez isso na Montanha do Conto. Escutavam aquele sino, parava a estátua onde está. Não precisa ficar assim, né? Em silêncio, mas olhando para dentro. Como é que está meu estado de consciência? Eu estou no automatismo ou eu estou consciente? O que eu estou fazendo causa sofrimento a mim ou aos demais? O que eu estou fazendo causa felicidade em mim ou aos demais? O que eu estou fazendo está alinhado com meus talentos, com meu propósito? Então, e é 1 minuto, depois, bum, tocava o sino e todo mundo seguia fazendo o que estava fazendo, mas agora consciente. Várias vezes por dia. Você pode fazer isso, programa um alarme e tum, e dá aquela parada, entendeu? Os outros vão te achar meio louco, mas você já te acham louco, não se preocupe. Então, são técnicas que nos ajudam para ir criando essa consciência, que aí a gente vai saber lidar com tudo isso, tá? Então, como lidar com medo através do amor e dos talentos? Como lidar com a raiva através desse centro interno que são teus valores? E como lidar com a alegria, com a tristeza, levar para o estado de alegria, né? Porque você fala, não dá para ser feliz e alegre nesse mundo doido, um mundo muito violento, um mundo, enfim, manipulador, sofrimento, desequilibrado, um caos estressante. Esse mundo não dá, como é que vamos ser felizes? No entanto, tem pessoas felizes, tem pessoas alegres que conseguiram isso, tá? E boa parte do meu dia a dia, mesmo sabendo de tantas coisas ruins que acontecem no mundo, e várias delas às vezes acontecem comigo, mas nunca tão ruim quanto com outros que eu fico sabendo, e consigo sentir alegria e felicidade e gratidão em muitos momentos. Eu acho que na maioria dos momentos. E como isso? Então, uma das coisas você tem que estar consciente de tudo que te produz alegria. Uma das coisas que mais me produz alegria é agradecer. Por exemplo, eu agradeço que você está aqui comigo nesse momento. Você podia estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, e você está aqui junto comigo. E eu estou vendo aqui quem está junto comigo aqui pelo bate-papo. Bom, outros vão me ver aí nas 24 horas que fica esse vídeo, né? Mas eu sinto a sua energia, eu sinto a tua presença, mesmo que você não está falando, aparentemente eu estou falando, mas na mente mais profunda, todos estamos falando e escutando. Então a gente está conectado e eu sinto essa presença, eu sinto uma gratidão, porque eu não estou fazendo isso daqui por ego. Já passei tantas vezes isso daqui de era minha ferida, eu preciso de reconhecimento, de atenção, e claro, tudo bem, mas nesse momento é por amor, e sabe que são 2 motivos que eu estou dando aqui essa live, esse webinar. Um dos motivos é poder te ajudar a lidar com as tuas emoções para você ser mais feliz, né? Para ser ousado, corajoso, para ser mais tranquilo, mais em paz. Não que você não tenha raiva, né? Mas a raiva não vai te tirar do estado de paz. Dentro do estado de paz você lida com a raiva. Dentro do estado de amor e de talento, de coragem, você lida com o medo. Dentro do estado de alegria você lida com a tristeza. Entende? Mas que coisa estranha, Maxuri. Tipo, a tristeza está aí nas ondas, mas lá no profundo do oceano você está alegre. O medo está ali nas ondas, que vem e vão, ou a raiva, mas lá no fundo você está em paz, você está amoroso, você está... Então, para isso é uma profundidade. Bom, e aqui eu estou entregando várias ferramentas para você poder estar nesse estado de alegria, de felicidade, de paz. E o outro motivo que eu estou dando esse webinar, essa live, é que amanhã, sexta-feira, dia 29, se encerra o período. 2 coisas se encerram. Primeiro, o workshop online gratuito das 4 aulas do Empreenda Seus Talentos na Nova Economia, que eu liberei semana passada, era só semana passada. O pessoal, Max, por favor, não deu tempo de tudo. Liberei mais essa semana, até o final dessa semana, sexta-feira, meia-noite. E o outro é que essa semana eu estou lançando esse meu curso online Talentos e Propósito, que eu produzi com tanto amor, tanto carinho, fazendo um método aí que você em 4 semanas possa aprender
exatamente saber, você vai ter escrito teu mapa de talentos, teu propósito, missão, visão e valores, um plano de carreira, um canvas de carreira, um modelo de carreira pessoal, escrito com as estratégias, bem tudo escrito, teu público-alvo, teu nicho de mercado, a estratégia de marketing, de vendas, como é que você vai alavancar tua carreira, o teu negócio e tua vida, e fazer realmente esse empreendimento, empreender teus talentos na nova economia. Nova economia por quê? Porque o mundo está com problemas atuais que precisam urgente ser resolvidos. Então como é que você usa teus talentos para resolver os problemas que tem no mundo? Mas são tantos problemas, não se preocupe, eu preciso ganhar dinheiro, o dinheiro vai vir. Se você causar um impacto positivo considerável, não precisa chegar em bilhões de pessoas. Tem gente que tem missão de chegar em bilhões de pessoas, né? Como o que criou o Facebook. E toda a equipe dele, que estava junto. Então, são missões de bilhões de pessoas. Tem gente que tem missão com milhões, tem gente que tem missão com milhares, tem gente que tem missão com centenas, com 1000 pessoas durante anos. O importante é causar nesse público um impacto maravilhoso e transformador. Mas não adianta ficar aí anos e anos trabalhando só para pagar contas e ao final, o que você realizou? Se hoje fosse teu último dia de vida, se você fosse morrer hoje, você morreria feliz, satisfeito, realizado? Tá? Eu sei que a gente sempre quer mais, mas se a gente está vivendo a vida que a gente realmente, nossa alma veio a viver, mesmo a gente querendo sempre mais, sabendo que a evolução é infinita e tudo, a gente conquista uma paz que pode vir a morte, que a gente está em paz com a gente mesmo, entendeu? Então, esse é o outro motivo. Amanhã termina, sexta-feira, dia 29, e à meia-noite termina você poder se inscrever nesse curso online Talentos e Propósito, tá? Eu já vou falar de como gerar alegria no dia a dia, né? Ficou isso daqui pendente para a gente finalizar aqui a nossa live. Já está na hora de finalizar a nossa live. Que horas são aqui? Ficar em pé. Esse reloginho aqui. Obrigado, reloginho. Aqui já está na hora da gente terminar a nossa live. Eu vou dar a ferramenta de como ter uma alegria permanente, ou quase permanente, mas antes só falar isso daqui. Esse curso online, ele vale R$4.000, tá? E ainda isso é barato. Um carro custa muito mais, e um carro não te leva à realização pessoal e profissional, ou uma casa custa muito mais ainda, uma viagem para Disney, para não sei aonde. Tem coisas, uma roupa de festa, ou fazer uma festa de casamento, de aniversário, de não sei o que, tudo isso custa muito mais e não te dá uma felicidade permanente, uma prosperidade estável, não te traz a paz de espírito, entende que tem uma inversão de valores? Então, um curso como esse, tem gente que já fez meus cursos, ou um coaching comigo, uma mentoria, ou pelo menos o teste online de talentos de uma sessão de devolutiva comigo, e transformou sua vida. E fala, Maksuri, eu não sei nem como te agradecer, porque agora estou muito mais próspero, estou trabalhando, gerando minha prosperidade, fazendo o que me faz feliz, o que eu amo, usando meus talentos, descobri o meu propósito, estou sendo realmente útil e sendo eu mesmo verdadeiro para com o mundo. Isso está gerando um magnetismo que atrai cada vez mais relações felizes e prosperidade, e surgem essas oportunidades mesmo em meio a crises. E se abrem portas. Por quê? Porque as maiores crises também são grandes oportunidades de resolver problemas que estão acontecendo, ou realizar desejos que estão tendo. Mas a gente tem que ser flexível, porque se você fica, não, eu quero só usar meus talentos de tal forma e seguir de tal coisa, naquela profissão, naquele cargo. Ontem eu conversava com uns amigos aqui em casa, né? E a gente falava de que as organizações estão caminhando para um futuro, de que daqui a um tempo mais, e algumas já estão vivendo esse futuro, são organizações que não têm cargos fixos. Tem um propósito definido, tem equipes com liberdade e com responsabilidade de se autogerenciarem, cada um sem cargos fixos.
cada um define os papéis, né? Não sei se você já ouviu falar na sociocracia, se você já ouviu falar na holocracia, se você já ouviu falar em organizações turquesas, TIO. Então, por exemplo, sabe o cartão de crédito Visa? Essa empresa Visa, ela é holocrática, ela faz Dragon Dreaming, que é uma desses métodos. Netflix também tem a sua forma, e Patagônia e tantas outras empresas que também fazem algo assim. Então as pessoas, elas se conhecem profundo, quais são seus talentos, seus dons, seu propósito pessoal, seu sonho pessoal, sua missão pessoal, seus valores pessoais, e está super alinhado com a missão, visão, valores e propósitos da organização, super alinhados, brilha os olhos dela com esse alinhamento, e aí elas se autogerenciam, trabalhando em equipe de forma flexível, representando funções e papéis ou criando funções e papéis, e cada certos meses já muda de papel, muda de equipe, muito flexível para conseguir dar o maior impacto possível para aquela organização, para o mundo através daquela organização, entende? Então esse é o mundo que está vindo. Então não se apegue àquelas profissões tradicionais, empresas tradicionais, senão você vai ficar para trás. Então como é que a gente se atualiza e inova? Como é que a gente usa os nossos talentos, nossos propósitos nesse contexto da nova economia? E é isso que eu estou ensinando, e dei uma base no workshop online gratuito, que amanhã, meia-noite, termina. E, sobretudo, o método completo é nesse curso. Esse curso vale R$4.000 e eu estou fazendo só para essa primeira turma R$997. É simbólico pelo que você vai receber, tá? De um cara que tem 26 anos de experiência nisso e muitos cases de sucesso, empresas clientes como Coca-Cola, Senai, Ford, Volkswagen e tantas pessoas, milhares de autônomos, de empresários, de colaboradores, de gestores, também adolescentes e aposentados, enfim, mas sempre ajudando as pessoas a alavancar seus talentos, seu propósito. Então eu tenho experiência para poder te ajudar, e esse curso online vai ser 4 semanas, dia 1º de dezembro é lançado e termina final de dezembro. Isso daqui vai fazer que o teu final de 2019 feche com chave de ouro e abra com chave de ouro o 2020, entende? Então, e fiz em que? 12 parcelas de R$99. Não me diga que você não pode pagar R$99 por mês. Se você me disser, não, Max, eu não tenho nem R$99 por mês, mais uma razão para fazer. Porque eu vou te ensinar a prosperar. Arruma esse dinheiro de alguma forma, de forma ética, tá? Arruma esse dinheiro, alguém que te patrocine, alguém que te empreste, alguém que confie em você, que te ajude nesse momento para você fazer esse curso, porque você vai prosperar, tá? E se você está pensando assim, mas Maxuri, e se não der certo, e se não gostar, eu assumo o risco. Eu vou te dar uma garantia de 15 dias, tá? O curso vai estar, a plataforma que você vai ter acesso aos vídeos, vão ser vídeos gravados e ferramentas para baixar. Eu vou deixar 1 ano e talvez mais de 1 ano, mas 1 ano eu me comprometo a deixar para você. Claro que são um programa de 4 semanas, um módulo por semana, 4 módulos, direto ao ponto, muito prático. Eu não vou encher de linguiça, eu não vou ficar aí dando um monte de coisas, porque eu sei que todo mundo hoje é muito ocupado, tem muita coisa que fazer, então eu vou direto ao ponto, método prático, durante 4 semanas, no mês de dezembro. Mas vai ficar durante 1 ano para você ficar vendo e revisando, estudando e praticando, e eu vou estar dando também nessas 4 semanas um webinário, uma mentoria grupal. Vou juntar os participantes e dar um webinário a cada semana. São 4 semanas, 4 webinários para poder esclarecer as dúvidas que tem, apoiar. Olha só que legal, né? E apoiando pelo WhatsApp também. A gente vai ter um grupo no WhatsApp para os participantes. Você vai poder fazer amizades, fazer networking e experimenta o curso por 15 dias. Se você não gostou, achou que não vale, não é para você, você fala, Maxui, eu quero meu dinheiro de volta. Você não vai precisar explicar nada. Eu vou simplesmente cancelar a tua inscrição e te devolver o dinheiro. Até 15 dias eu tenho como fazer isso lá e te reembolso, entendeu? Então eu assumo esse risco. Você confie e vá para a ação. Tudo bem? Então, inclusive os 10 primeiros inscritos, e eu acho que já foram mais de 10 inscritos, não sei se ainda tem a possibilidade, que eu falei, os 10 primeiros inscritos ganham uma sessão de mentoria individual comigo que vale R$800, tá?
Mas enfim, de repente você ainda consegue, você se inscreve e consegue. Inclusive, uma coisa que eu não falei até agora para ninguém. Eu tenho meu amigo aí, o Samora Leal Silush, que é especializado em finanças, ele é consultor financeiro, e ele me falou assim, Maksuri, você pode sortear aí para 5 pessoas e eu vou dar uma consultoria individual financeira com diagnóstico financeiro para 5 pessoas da tua aí dos inscritos. Então nós vamos sortear isso daí. Que tal? Que tal? Tá? Então é o seguinte, você tem que se inscrever o mais rápido possível, até sexta-feira, dia 29, meia-noite, se inscreve e depois não adianta chorar. Terminando essa live, como manter um estado de alegria permanente? Então é o seguinte, primeiro, olha, as coisas mais profundas e impactantes são simples. Simplifique a tua vida, se você quer ser feliz, tá? Não é se tornar mendigo, tá? É o tal do essencialismo. Você tem que saber o que é essencial para você. Hoje eu escutava um podcast que falava o que é riqueza, do Gustavo Cerbasi. Eu perguntava o que é riqueza. Ele falava, riqueza, você tem abundância, aquilo que para você é importante. O resto não. Então, por exemplo, ele deu um exemplo. Você tem uma pessoa com uma casa e ela é super ligada em tecnologia. A tecnologia é o importante para ela, a casa pode ser simples. E tecnologia é onde ela tem abundância ali. Ou se é relacionamento com os amigos, com a família, então a casa é tudo simples, mas aqui a sala que você recebe as pessoas é uma super sala e você é abundância naquilo lá. Tem gente que abundância é viajar pelo mundo, morar num lugar, morar em outro. Então é diferente a riqueza e a abundância para cada pessoa. Por isso que você tem que conhecer o que são os teus valores, as tuas prioridades e tudo mais, tá? E a melhor forma para você não se enganar a si mesmo é com o apoio de um mentor, um coach, alguém que tenha experiência nesse tipo de metodologia. Então, como ser alegre? Forma simples, simplifica a tua vida e muito contato com a natureza, tá? Quanto mais artificial você tiver, menos alegria você vai sentir, tá? Lembre-se que a gente nasce, o que fazem as pessoas quando nascem, o bebezinho? Chora, não ri. Que bebê que ri? Dizem que só os Budas iluminados que quando nascem riem, não sei se é simbólico ou é real, mas eu sei que a humanidade e eu, você, né? A gente nasceu chorando, não rindo. Por quê? Porque é um mundo de atritos, de sofrimento. Não fique de mal com isso. Fique alegre com isso. Por quê? Porque é esse sofrimento que nos desperta, que nos faz evoluir. Se não fosse sofrimento, a gente ficaria inconsciente, tá? Só tem um detalhe. Quando a gente já adquire um estado de consciência, de humanidade, de não querer fazer dano, causar sofrimento a ninguém, de querer ser feliz e que todos sejam felizes, e sem ficar apegado aos julgamentos do teu ego, mais equânime, mais sistêmico, mais conectado à unidade, à universalidade. Quando você vai passando por esses passos, você tem que sair do estilo de evolução por sofrimento, que alguns chamam de lei do karma, para entrar na lei do amor, que é o estilo de vida de evolução através do amor. E amor não é algo inconsciente. Quanto mais a gente faz as coisas por inconsciência, por lutar por sobreviver, não é amor, é a lei do karma, é a lei do sofrimento, para nos despertar. Porque o propósito da vida não é sobreviver, o propósito da vida é ser feliz e servir. Repete comigo, o propósito da vida é ser feliz e servir, tá? Então, a gente é feliz quando serve com o nosso melhor, mas também tem coisas que nos fazem feliz. Quando eu estou escutando certas músicas, eu fico tão feliz. Quando eu me banho no mar, por isso que eu falei da natureza. Tem que morar num lugar perto de natureza, ou no meio da natureza. Hoje em dia, você com internet, em qualquer lugar, pode trabalhar em casa, pode trabalhar pela internet. Então, tem tantas formas de que você pode ter uma vida mais em contato com a natureza, certo? E isso vai te fazer muito mais feliz. Quando você toma um sol, quando você respira ar puro, quando você se banha no rio, na cachoeira, no mar, faz trilha no meio do campo. Hoje eu falava para uma pessoa,
Essa montanha do Condor Blanco no sul do Chile, eu já fui 50 vezes nesses 26 anos, ou seja, uma média de 2 vezes por ano, porque lá é o lugar de todos que eu já fui pelo mundo, onde mais eu me energizo, fico feliz e volto carregado de energia, de consciência, de estrutura, até meu corpo fica mais estruturado, por todas as experiências que a gente passa lá na montanha, tá? Em janeiro, fevereiro. Então, você precisa encontrar essas coisas que te fazem alegres, felizes. Agora, uma das que mais pode te fazer feliz e alegre é propósito. Propósito de vida e propósito. Cada ano pode ter um propósito. Cada dia pode ter um propósito. Propósito é, além da sobrevivência, além do basicão, para que eu quero viver o dia de hoje? Coloca uma intenção que seja boa para você e para os demais. Algo que vai te inspirar, tá? Por exemplo, qual é o meu propósito neste webinário, nesta live? Ajudar as pessoas a lidarem melhor com as suas emoções, para serem mais prósperas, felizes e realizadas, e poder inscrever mais pessoas no meu curso online Talentos e Propósito, que vai ajudar que elas também se realizem, sejam felizes e prósperas nas suas carreiras. Então, uma coisa junto com a outra. E isso me ajuda a cumprir minha missão. Esse é o propósito desse webinário. Então, quando você, a cada coisa que você faz no dia, né, você vai comer. Qual é o propósito de comer? Coloca uma intenção que essa comida me traga saúde, que essa comida me traga energia para eu poder cumprir minha missão, para eu poder ser feliz. Nossa, que seja uma forma de eu honrar a natureza, porque graças à natureza está vindo essa comida. Então, quando você coloca o propósito em cada coisa, aquilo fica mágico, aquilo gera uma alegria muito grande. Coloque um propósito, inclusive na tua morte. Que o dia que eu morrer, tudo que eu consegui, conquistei, seja dedicado à felicidade de todos os seres, né? Olha só que propósito elevado. Que tudo que eu vivo hoje seja para honrar meus antepassados, meus ancestrais, que me abriram caminho, que chegaram antes de mim, para que eu pudesse hoje viver tudo que eu vivo, todos os que contribuíram de alguma forma para eu chegar onde eu cheguei, que recebam os méritos dessa ação que eu estou fazendo agora. Coloque propósitos assim, dedicação, intenção, propósito. Isso vai inspirar um monte. E pode ter propósito de equipe, propósito de família, propósito de equipe de trabalho, propósito de amigos. Espera aí, nós amigos, qual é o nosso propósito como amigos? O que nós juntos vamos realizar que eleve o sentido, dê um significado para as nossas relações, né? Um propósito de um país, um propósito mundial. E esse propósito já existe aí dentro. A gente precisa descobrir. Um dia meditando, eu descobri que o propósito da humanidade é viver um estado de abundância material, emocional, mental e espiritual. Claro que eu escutei meu mentor falando isso muitas vezes, mas em meditação profunda eu vi isso, eu intuí isso, eu senti isso, fez eco, não é só porque meu mentor falou. E senti, e percebi, e aí compreendi que esse trabalho que eu faço de ajudar as pessoas a descobrir e alavancar seus dons e talentos tem a ver com esse grande propósito. Porque nessa tribo universal, você tem o teu lugar, que você encontra se conhecendo, sabendo teus talentos. E muito ajuda, eu te deixo de tarefa, você vai pedir feedback para as pessoas que te conhecem, te observam. O que você observa que são meus dons, meus talentos? Pede, porque os de fora muitas vezes vêm com mais facilidade do que a gente se vê, tá bom? Puxa, essa live durou mais do que eu imaginava. Eu pensei, vou dar uns 20, 30 minutos, 40 máximo de live, né? Mas eu me empolgo aqui, é meu talento, é minha missão, me energiza. Gratidão a todos vocês por terem me ouvido. Então, comentem. Eu vou colocar no Instagram, ali no feed, um post dessa live. Eu vou fazer aqui um print screen, ó. Já fiz um print screen.
Fiz um print screen e vou pôr lá e você comenta para poder compartilhar. É tão bom compartilhar e sensibilizar outras pessoas dessas oportunidades. Me envia WhatsApp, me envia e-mail. Eu quero teu retorno, teu feedback. O que você gostou, o que você não gostou, o que você achou, o que foi mais importante para você, tá? E eu espero realmente que você consiga fazer parte deste curso online, que é esse meu projeto atual, o Talentos e Propósitos, dessa primeira turma, que vai até amanhã, sexta-feira, dia 29, à meia-noite, as inscrições, tá? Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, como é que eu vou pagar, fala comigo, tá? O importante é, você quer dar um salto? Você quer se transformar? Você quer realmente, eu vou te confrontar, eu vou te provocar, eu vou te remexer, eu remexo muito, tá? Mas por amor, para você sair da zona da comodidade, para você enfrentar o desconhecido, que ao final faz parte de quem você é e o que você veio fazer no mundo. É isso aí. Um abraço enorme. Até mais.